Olá a todos, o meu nome é Ishani Lácia e estou aqui em representação da comunidade hindu de Portugal para falar do tema As Divindades Femininas na Tradição Védica. O termo védico vem da palavra Veda, que em sânscrito significa conhecimento. Os Vedas são textos que surgiram na Índia e foram passados à forma escrita há vários milénios, mas que existiam na tradição oral desde o início dos tempos. Conta-se que os Vedas são a Paurusheya, ou seja, é um conhecimento transcendental, sobre-humano. Se pensarmos que o universo, com as suas infinitas galáxias, foi criado pela divindade, podemos compreender os Vedas como um manual de instruções deste universo. O próprio Criador explica ao utilizador como fazer o melhor uso deste magnífico sistema. Todos os conteúdos fundamentais de como operar tanto o espírito como a matéria foram revelados aos sábios, que estavam perfeitamente sintonizados com a vibração divina e, portanto, aptos a receber este conhecimento por revelação direta. Os 4 Vedas são assim chamados Shruti, ou seja, foram ouvidos diretamente pelos sábios, que diligentemente transmitiram este conhecimento por muitas e muitas gerações. À medida que o tempo foi avançando, as nossas capacidades foram diminuindo e a nossa memória já não conseguia suster tamanho conhecimento. Quantas vezes nos esquecemos de lições tão importantes e essenciais para a nossa própria evolução e crescimento pessoal? Foi nessa época, há cerca de 5.000 anos, que o sábio Vyasadeva levou a cabo a nobre missão de organizar e compilar este conhecimento sob a forma escrita. Não só organizou e passou à escrita os conteúdos dos 4 Vedas, como organizou os 18 Puranas e foi autor do Mahabharata. Os Puranas foram ampliados e reorganizados, recebendo contributos de vários sábios ao longo dos séculos. É este enorme conjunto de textos que se chama literatura védica. É a base de toda uma cultura que subsiste na região geográfica da Índia desde há muitos milénios. Aquilo a que chamamos hoje em dia hinduísmo são os traços dessa cultura védica que nunca morreu, embora tenha sofrido muitos atentados ao longo do tempo. Invasões e processos de colonização tentaram calar a sua voz, mas a força do conhecimento espiritual, posto em prática por aqueles que compreendem a linguagem dos deuses, não a deixou esmorecer. Diz-se que a presença divina é invisível. E é de facto invisível aos olhos comuns, mas é plenamente visível e evidente para quem tem uma visão espiritual. E foi assim que a tradição védica sobreviveu, pela escrita e pelos valores que se alinham com esse conteúdo. Esta tradição tem como premissa a existência de uma realidade suprema, que é a base e a origem de tudo o que existe. A energia vibra em várias frequências, da mais subtil à mais densa. No nível mais subtil de todos está a energia espiritual, como existência eterna e intemporal. A partir dela, manifesta-se a dimensão material. No seu nível mais subtil está a compreensão da transcendência, a apreciação da beleza da vida e um sentimento constante de felicidade e êxtase. À medida que essa vibração se torna mais densa, começam a surgir os pensamentos e emoções que nos levam neste turbilhão que é a existência no mundo material. A vibração vai-se adensando cada vez mais até se tornar matéria bruta, aquilo que podemos ver, tocar e testemunhar com os nossos 5 sentidos. Será que o que percepcionamos com estes sentidos é tudo o que existe? É esta a questão crucial que atravessa gerações e todas as civilizações que passaram por este planeta. É este questionamento fundamental que a humanidade coloca a si própria e que é respondido pelos Vedas. São tratados filosóficos que respondem às mais profundas questões que agitam o ser humano desde o início dos tempos, com um grau de profundidade e complexidade abismais. Servindo-se das mais belas e poéticas metáforas, a literatura védica descreve os mais insondáveis mistérios da existência com detalhes impensáveis. A compreensão científica funde-se com a visão filosófica, a linguagem poética e o sentimento devocional. O nosso espanto aumenta quando lemos as belíssimas passagens que descrevem os átomos como forças divinas. Leva-nos a imaginar o cosmos como um gigantesco corpo
do qual emanam todas as galáxias. E essa mesma energia penetra cada um dos átomos, e é daí que surge a palavra Vishnu. Vish, a energia que entra em cada anu, em cada átomo. Cada partícula infinitesimal é composta por prótons, neutrões e eletrões. Os sábios chamavam-lhes Brahma, Vishnu e Shiva. Atentemos à bela descrição do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 11, verso 1. A partícula mais ínfima da manifestação material, que é indivisível e não se forma num corpo, chama-se átomo. O corpo material é apenas uma combinação desses átomos, mas é mal compreendido pelo homem comum. E mais à frente, no verso 3, pode-se estimar o tempo medindo o movimento da combinação atômica dos corpos. O tempo é a potência toda poderosa da personalidade de Deus, Hari, que controla o movimento físico, embora ele não seja visível no mundo físico. Toda a compreensão que temos hoje em dia da dimensão espaço-tempo estava amplamente descrita nos textos da tradição védica. E qual é a força que mantém as componentes do átomo unidas e em órbita? Nada mais, nada menos do que Shakti. Shakti é o poder último, a mãe universal, o poder divino do qual tudo emana. Assim como a mãe é aquela que forma um ser no seu ventre e o traz ao mundo, a mãe divina, em sânscrito Mataji ou Jagadamba, é aquela que origina tudo o que vive. Essa poderosa energia está em tudo e para além de tudo. Na forma da Shiva Lingam, Shakti está na base. É o portal por onde a energia passa de uma dimensão para outra. A imagem da Mãe Divina é uma descrição do fenómeno de transição na natureza. Nascer nesta dimensão material significa que a alma eterna entra no ventre materno e passa pelo portal do corpo da mãe para ver a luz do dia. Nascer é um rito de passagem de uma dimensão para outra. A mãe é responsável por essa passagem. Por isso se diz que ela adquire diferentes formas na transição da entidade viva entre mundos. Quando a entidade viva nasce, a Mãe Divina é vista como Parvati Devi. É a doce mãe que dá vida, nutre e cuida delicadamente. À medida que o filho cresce, precisa de ser orientado pela mão firme que o ensina. Essa mestra é Durga Devi, a mãe que orienta e corrige. É a professora, a sábia. Quando o filho está em perigo, esta poderosa mãe de 8 braços não hesita em revelar todas as suas armas e defendê-lo de qualquer ataque, ao mesmo tempo que o ensina a defender-se e a tornar-se cada vez mais forte. Quando o perigo é extremo e a iminência da morte é inevitável, esta Mãe Divina transfigura-se em Kali Mata, a terrível e assustadora deusa que não para enquanto não for feita justiça. Ela exige o equilíbrio das forças, torna-se mais escura que a própria escuridão para que a luz volte a brilhar. É a morte misericordiosa, o fim de cada ciclo e também o recomeço. Nos momentos de abundância, exuberância e alegria, essa generosa mãe recebe o nome de Lakshmi Devi, a bela e graciosa Lakshmi com o seu rosto sorridente, as mãos cheias de bênçãos e o coração cheio de amor. Ela abençoa-nos com saúde e beleza, felicidade, uma vida familiar plena e um caminho leve e fácil. Mas quando o caminho é difícil, a sua mão dourada transforma-se na negra mão de Kali, que nos dá a força bruta e crua, necessária para combater a mais escura tempestade da alma. Negra, terrível e bela, de uma beleza inconcebível que vemos na sua crueza. Ela é a mais doce protetora dos seus devotos e somente aterradora para quem ousa desafiar a sua ira e o seu poder. E de onde vem essa ira? Da injustiça, dos momentos em que os seus filhos são cruelmente atacados. A luz da sabedoria toca-nos sob a forma de Saraswati Devi. De vestes brancas, sentada num cisne, toca a sua Vina, cuja deslumbrante vibração elimina a nossa ignorância. A nossa mente é iluminada pelas suas sábias palavras e ensinamentos. Os nossos ouvidos são inundados
pelo dulcíssimo som da melodia transcendental que sai dos seus dedos ao dedilhar as cordas da sabedoria. Ela é a inspiração artística, a criatividade, aquilo que eleva a nossa alma na fruição estética e na compreensão desta grande encenação que é a vida. Ela é a lágrima que vertemos quando o nosso coração fica suspenso numa encantadora nota musical ou quando a nossa pele se arrepia perante a beleza do mundo. É a nossa consciência a elevar-se mais e mais, até chegar um momento em que explodimos de alegria pela contemplação deste milagre que é a existência. Ela é o movimento perfeito da mão ou do pé do bailarino. É a palavra certa no momento certo, guiada pelo mais elevado pensamento. É a consciência pura do belo, no sentido lato do termo. A Mãe Divina une-se, obviamente, ao Pai Divino, para criar em conjunto. Somos a sua prole, que exibe orgulhosamente as características dos seus pais. O poder masculino e feminino estão presentes e latentes em cada um de nós, quer à superfície da nossa pele, quer nas profundezas da nossa alma, à espera de ser desbravado. Não há palavras que possam descrever de forma justa a sua beleza e a nossa gratidão por existirmos, fruto dessa união perfeita que dá vida a tudo. A Mãe Divina é o colo para onde vamos quando não podemos confiar em mais nada. É o aconchego numa vida dura de quem carrega um corpo denso, numa criação que é originalmente espiritual, eterna e insondável. Como é o peso de carregar uma densa carapaça que irá desvanecer-se em pó no final de cada vida? Qual é a mão e a voz que orienta essa caminhada e ampara as nossas quedas? Quem cuida das nossas feridas com beijos doces e palavras ternas? Ou quem nos arrebita nos nossos momentos de inconsciência? Quem é essa Mãe eterna, essa divina e doce Mãe que vela por nós a cada passo? É ela o regaço onde nos recolhemos nos momentos de dor e escuridão e que nos faz dançar nos momentos de euforia. Ó Mãe, ó Devi, como agradecer-te por residires eternamente no meu coração e nos corações de todos a quem chamo de amigos ou de inimigos. Vejo-te dentro e fora de mim, todos os dias, pela eternidade. Quanta doçura e quanto poder cabe no teu beijo, no teu abraço e no teu olhar. Jai Mataji.